Boa noite, pessoal. Boa noite, internautas. Boa noite ao meu amigo Claudir, ao meu amigo João Antônio. Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para fazermos a live do trabalho de domingo, da Joana de Ângeles. E o assunto dessa noite é os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, né? Lá do capítulo Bem-aventurados os pobres de espíritos. Então, eu convido a todos nesse momento a elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, em oração, aos nossos bons amigos espirituais, aos nossos protetores, em gratidão, primeiramente, porque estamos juntos, porque estamos com essa tarefa, gratidão pela nossa saúde, gratidão pela vida, né? Rogamos então ao Pai que nos auxilie, nos dê sabedoria, inteligência para bem ouvir, bem compreender essas lições do Cristo, essas lições da doutrina espírita, que podem nos ser úteis, não somente na teoria, mas na prática do nosso dia a dia. Possamos então nessa noite termos uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Antes de introduzirmos o assunto, eu vou deixar a palavra ao Claudir e ao João Antônio para que deem a, as boas-vindas, a boa noite a todos aí. Claudir. Boa noite, então, Jefferson, João. Que bom estarmos novamente reunidos, sempre na última reunião, né, última live do mês. Boa noite aos ouvintes do Centro Espírita Joana de Ângeles, a todas as pessoas que acompanham esta live mensal aí. E como tu bem colocaste, né, mistérios que a revelação nos traz, na verdade, eu entendo que é a criação de Deus, que é o entendimento que nós temos das leis de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, o que é Deus em nossas vidas, o que é Deus em nós, na nossa caminhada, né? E também de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais a presença de Deus em tudo, as suas leis, a gente começa a ter um entendimento e uma forma de viver, de entender as coisas que nos cercam, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, as nossas ações mudam. Os nossos horizontes se ampliam, a nossa consciência se amplia. Como é importante, então, para que possamos falar desse assunto na noite de hoje. Uma boa João. noite aos amigos e irmãos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, Claudir, Jefferson, e aos amigos que nos acompanham, né, através da live aí, dessa proposta de nós falarmos do Evangelho de Jesus, das mensagens divinas, né? É sempre muito bom a gente poder estar junto fazendo essas reflexões aí e falar dos mistérios divinos, né, das suas leis, de como elas são absorvidas e entendidas por nós, é algo bastante interessante, né? E eu lendo o texto aqui, uma das coisas que me chamou bastante atenção é essa questão, principalmente para nós espíritas, né, que é a influenciação dos espíritos superiores, né, nos trazendo as informações, os ensinamentos das leis divinas, né, para que a gente possa, entendendo, a gente possa colocar na prática no dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas experiências, né? É isso aí. Eu penso que a nossa gratidão, né, a Deus, a Jesus,
ela deve ser sempre posta em prática, que vivemos tempos difíceis, né? Vivemos tempos de guerras, de muita violência, de desentendimentos e muitas vezes, né, nos perdemos o ânimo, desanimamos, né, no dia a dia com essa situação, vamos dizer assim, atual, né? Mas nós temos o antídoto, nós temos o Evangelho, e é muito bom fazer parte, né, dessa equipe que dosa o Evangelho, que aplica o Evangelho para essas dores do mundo, né? E não é diferente do que nós temos para o assunto dessa noite, né? Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. É um ensinamento que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. E ele diz assim, vamos se ater às palavras de Jesus, né? Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Então, para que a gente consiga trazer para a nossa realidade, né, nós temos o auxílio, né, da, da equipe do Consolador Prometido, né? Temos a equipe dos espíritos que auxiliaram Kardec nessa explicação das parábolas de Jesus, né? E me parece que a gente poderia primeiro falar a respeito de quem eram os doutos e quem eram os prudentes, né? E quem eram os simples e os pequeninos, para que a gente possa compreender porque a princípio parece que Jesus está deixando alguém de fora da dádiva dos seus ensinamentos, né? Mas na verdade não, né? Na verdade ele não está deixando ninguém de fora. Naquela época, os doutos e os prudentes eram sinônimos de sabichão, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que detinham, digamos assim, o conhecimento, o poder, né? E, juntamente com isso, o orgulho, né? Lembrando que nós estamos dentro do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, a quem Deus revela essas dádivas, e os orgulhosos da outra ponta, que são os doutos e os prudentes, né? E que Deus oculta, então, essa revelação. Na verdade, né, os orgulhosos, eles se achando no poder, né, eles se colocam na posição de sabichões, na posição de sábios, não permitindo, não se colocando numa posição de receptividade desses ensinamentos, né? Diferentemente dos pequeninos, né? E dos simples, que pela condição se colocam nessa posição de receber esses ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, né? Os orgulhosos achando que tudo sabem, né? Se colocam acima de Deus, né? Ou de igual para igual. Já os humildes não, numa posição de receber, né? E é essa posição de receber que nós precisamos cultivar, assim, nos empenhar. O Emmanuel, ele lembra no livro Fonte Viva
comparando esse texto ao ato de servir. Ele faz uma referência desse texto ao ato de servir. Então, nós espíritas, sabedores do planejamento reencarnatório e das capacidades que temos, quanto mais talentos recebemos, né, mais temos que estar dispostos a servir, mais temos que estar na posição de servir, né? E é a esses que Deus revela, né, os, esses ensinamentos e oculta dos sábios e sabichões que vão ter que depois descobrir a duras penas, né, o que o seu orgulho, né, e a sua empáfia muitas vezes vai gerar como consequência para a própria vida, né? A quem muito foi dado, né, Jefferson? Muito será pedido. Exatamente, A doutrina espírita já nos traz isso, né? exatamente. Então, nesse sentido que a, a, a interpretação desse texto, né? A gente vai de uma ponta os humildes até a outra ponta os orgulhosos. E os humildes numa posição de receber. E os orgulhosos, muitas vezes, não se colocam nesta posição, né? Se nós trouxermos para os dias de hoje, com as grandes verdades do Espiritismo, né? Aqueles incrédulos que não aceitam a reencarnação, o ensinamento da reencarnação ou ensinamentos básicos da vida após a morte, da evolução dos espíritos, né? Os incrédulos muitas vezes se colocam na posição assim: eu estou aqui, Deus me convença do contrário, né? E na verdade, Deus quer que a gente tenha méritos, né? Que a gente vá em busca desses méritos, a gente vá em busca desses ensinamentos, dessas leis e as coloque em prática no nosso dia a dia, E é né? colocar isso, né? Colocar em prática. Que de nada É, adianta você ter conhecimento se você não pratica. Acho que isso é interessante. E já que eu entrei mesmo, né, no tema, Chico Xavier tem uma frase que eu acho fantástica, que eu sempre trago. Quanto mais você cava o poço, mais fundo ele fica. E o Chico dizia isso, né? E ele se dizia que ele era uma areiazinha, lembra? Um grão, um cisco de areia. Tanto é que ele tem o apelido de cisco de areia. Imagina o Chico, com todo o conhecimento, com todo o trabalho que ele fazia, se dizendo um cisco de luz, né? Um cisco de areia lá. Imagine em qual patamar nós estamos aí. Então, seria muito orgulho da nossa parte dizer que sabemos tudo, que entendemos tudo, de que só a nossa religião é certa, como dizem alguns, tem pessoas que dizem, só a minha religião é certa, né? Não é por aí o caminho. Eu acho que a gente tem que ter esses olhos bem abertos e o entendimento de que as leis de Deus são universais. O texto aqui nos traz que o poder de Deus ele se manifesta nas pequenas coisas como nas maiores, nas grandes também. Então o poder de Deus está em toda parte. E nós somos o quê? Nós somos um cisquinho ali, nós somos um átomo, uma energiazinha de Deus que está se manifestando hoje neste corpo, nesta matéria. Já tivemos outros corpos, outras matérias, e futuramente a gente vai continuar ainda reencarnando até que um dia a gente consiga um estágio de luz que não precise reencarnar mais. Mas até chegarmos neste patamar, olha quanto trabalho, quanta coisa que a gente tem que fazer. E a semana passada, fazendo uma palestra na nossa casa, em Carazinho, no Centro Espírita, eu colocava
que o dia que a gente desencarnar e o nosso espírito chegar no plano espiritual, porque o corpo material vai se desintegrar, né? Tudo que a gente tem vai ficar aqui, né? A gente não leva nada conosco. Quando a gente chegar no plano espiritual, eles não vão nos perguntar se a gente era alto, baixo, gordo, se era feio, se era bonito, se tinha dinheiro, se não tinha, a nossa cor, o time que a gente torcia, não vão nos perguntar nada. A única coisa que vai ser nos perguntado quando chegarmos no plano espiritual é: o que fizeste, né? Dos bens que te foi confiado. Quantas pessoas você ajudou? Quanto bem você fez? As nossas ações, isso que vai ser nos perguntado. Então a gente tem que perder essa mania de que a gente é o melhor, de que nós somos bons nisso, bons naquilo. Gente, a gente tem que ser cada vez mais, ter mais um entendimento de humildade, de simplicidade, aceitar, compreender, encarar a razão frente a frente. A fé, ela é raciocinada, então nós temos que ter essa fé raciocinada, encarar tudo de frente a frente, mas sempre lembrando, Deus acima de tudo. Tudo é Deus, tudo é criação de Deus. Nós somos instrumentos, meros instrumentos. Né, João Link? Eu estou com a mensagem aqui do Emmanuel, que é humildade de espírito, tá? Em Mateus 5:3. E eu anotei aqui uma questão que ele fala bem interessante nessa questão de que receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus. Achei interessante essa ideia, né, da gente buscar a inspiração em Deus, né, que é realmente todo o poder, né, toda a sabedoria e tudo, que é aquele que abastece, que nos fortalece, traz as condições, né? E ele vai falar mais adiante: erguerás o teu nome no pedestal da cultura, contudo, se não te inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, daí o prejuízo à embriaguez da vaidade e a introdução à loucura, né? Então, acho que essa ideia é quando a gente realmente quer utilizar e utiliza muitas vezes a questão da inteligência, né, para o lado negativo, para as questões complicadas, né, utilizando a inteligência para fazer uma série de questões, de ações complicadas, né? E aí eu achei uma outra mensagem do Emmanuel também, que está em Mateus 11:25, e que ele colocou o título de Supercultura. E aí eu achei interessante que nós temos aí o Claudir, que é professor, né? E o Emmanuel vai falar aqui: alfabetizar e instruir sempre. E ele vai dizer assim: o Espiritismo restaurando o cristianismo é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, a gente sabe que é preciso que a gente esteja ligando, né, essa questão da inteligência com o coração, né? E aí a gente vai entender que o coração está vinculado a essa questão do amadurecimento espiritual, né? E o Emmanuel ele vai falar aqui, ó: sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é curioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. E aí ele vai depois falar uma série de ações que a gente vai tomando, né? E que são questões que a inteligência utiliza nessa questão de pode fazer muita coisa, pode organizar muita coisa, né? Mas acaba, às vezes, então, causando, às vezes, grande prejuízo. E eu anotei essa aqui: alçou as cirurgias as inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto, né? Então, quer dizer, a inteligência a gente pode utilizar para ajudar, auxiliar bastante, mas às vezes a gente também
causa grandes danos com a questão do mau uso da nossa inteligência, né? E aí eu estava lembrando da guerra aqui que ele fala, né? Então, se a gente pensar em todas as armas que se usa, né, nessas guerras, armas de destruição de grande porte que destroem, né, matam muitas pessoas, né? Então, a gente vê que a inteligência realmente ela é um dom de Deus para nós, mas ele precisa ser bem usado, né? Eu acho que ele alerta para exatamente o mau uso da inteligência dos sábios e dos doutos, né? É, E uhum, o conhecimento, né, os ensinamentos de Deus, ele envia para a terra em ondas, como diz ali no Evangelho, né? E está ali para todos verem a qualquer momento, né? E só que reencarnamos, temos a bênção do esquecimento, né? Das outras vidas, dos erros que cometemos. E é preciso que o Evangelho nos oriente para o sentido da vida, né? Para que a gente use essa inteligência, então, para o bem, né? O próprio Emmanuel, naquela história, do encontro com Jesus, em Cafarnaum, não sei se vocês lembram dessa história do Paulo, do livro Paulo Estevão, em que ele se muda com a família para Cafarnaum por causa da filha Flávia, que tem uma doença e estava muito ruinzinha. E os ares, né, marítimos de Cafarnaum fariam bem para ela. Mas chegando lá, a menina não melhora, né? O senador Públio Lentulus, Todo poderoso, orgulhoso. todo, todo poderoso, orgulhoso, leva o seu escritório, né, para aquela região ali, lá de Cafarnaum, onde Jesus pregava naquela época, todo o séquito de empregados né, e ele trabalha de lá com o intuito de auxiliar a filha, mas a filha não melhora. Uma escrava da família fala para a esposa, Nívia, Madame, temos aqui em Cafarnaum um nazareno que está fazendo milagres, né? E ele vai curar a Flávia. Procurem esse nazareno que ele vai curar, ele cura a todos. Mas o senador romano, sábio, poderoso, né? Orgulhoso, capaz. Imagina se eu vou procurar um benzedor, imagina se eu vou procurar um qualquer, um nazareno qualquer, Um né? espírito. Aí, o que que acontece? Num dia, uma tarde, aliás, a menina Flávia está muito ruim, está por desencarnar. E a esposa manda chamar o senador com urgência, porque a menina está muito mal. E ele vai. E a esposa Nívia diz a ele assim: hoje você vai procurar o Nazareno, porque é a única chance da nossa filha, porque eles já tinham tentado de tudo que a medicina da época podia, tanto a medicina de Roma, que era a capital do mundo naquela época, né? Capital do Império Romano, mas nada resolvia. Naquele Ele já dia, tinha feito oferenda para todos os deuses possíveis que é, eles tinham, os, lembra? os Tinha deuses vários dele, deuses, né? Já tinha feito, exatamente. inclusive, essas oferendas, né? Então, ele se obriga pela situação da menina muito doente e da esposa que exigia procurar o Nazareno. Contra a vontade, ele vai até a beira do lago, que sabia que lá o Nazareno se encontrava, assim dizendo: mas se ele não estiver lá, eu não posso fazer nada, né? E foi. Sentou-se lá numa pedra, ficou 1 hora, 2 horas esperando, não pediu a ninguém, porque ele era muito orgulhoso para pedir auxílio, onde é que estava o Nazareno, né? Mas de repente ele vê de longe uma figura se aproximando e reconhece que é o Nazareno pela energia.
porque ele não conhecia o Nazareno, ele não conhecia Jesus. De repente se aproxima dele aquele homem com uma energia tão grande que os olhos dele se enchem de lágrima e ele sente o influxo daquela energia e a garganta dele fecha, ele não consegue falar. E Jesus se aproxima dele, espera que ele fale, ele não fala nada. Então, ele se prostra de joelhos, né, diante do mestre, numa atitude impensada para um senador orgulhoso romano que jamais iria se ajoelhar diante de ninguém, né? Mas ele se ajoelha diante do mestre e não consegue falar nada. E Jesus diz assim para ele: a sua filha, Flávia, será curada, mas não por causa da sua fé, e sim, não por sua causa, mas sim por causa da fé da sua esposa, né? E você tem a chance de, a partir de hoje, evitar 2 milênios de sofrimento. Basta que você Oportunidade desiga. única. Lembra? Oportunidade Oportunidade única. única. Oportunidade única de evitar sofrimento nos próximos 2.000 anos. E ele não consegue dizer nada. Ele só chora abundantemente, né? Na presença de espíritos superiores, nós temos essa reação, né? E o Nazareno vira as costas e ele consegue se levantar cambaleante, vai para casa. Chegando lá, a esposa está muito feliz porque a menina Flávia, milagrosamente, tinha melhorado. Aí eles se abraçam, a escrava que tinha dado a dica, né, do Nazareno está ali. Foi Jesus de Nazaré que curou ela. E ele pensou e disse: não, foi os ares de Cafarnaum. E ele ficou 2.000 anos sofrendo até chegar o momento, né? E passou por muitos sofrimentos, né? E ele era um homem com muita inteligência, com muita capacidade, que utilizou totalmente errado essas capacidades, esses talentos que a providência divina havia lhe dado, né? Então, para que a gente não faça como o Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, né? Que a gente saiba identificar nessa atual reencarnação as nossas capacidades e pôr à disposição das pessoas. Porque como você mesmo falou, Claudir, a gente não leva nada dessa vida, né? E a gente só vai levar daqui as amizades que nós fizermos, a gente vai levar daqui o bem-querer das pessoas que nós auxiliarmos, né? Tudo bem que a gente fizer. Tudo bem, né? Exatamente, é a única coisa que a gente leva. E, e Emmanuel conseguiu a duras penas essa evolução, né? Porque ele, como instrutor de Chico Xavier, né? Como mentor de Chico Xavier, trouxe vários livros, inclusive esse, né? O Paulo Estevam, contando a sua própria história, né? Mas esse é do livro Há 2.000 anos. Ah, Essa sim, história não é do Paulo Estevam, essa é a é história do verdade. livro Há 2.000 anos. Que daí Isso, depois o Públio Lentulus ele reencarna 50 anos depois como um escravo e sofre isso mesmo. bastante. Então, É, quem está vendo a live é bem interessante, né? Há 2.000 anos. Paulo é, Estevam é fantástico. A é, história de Paulo. E há 2.000 anos, que é a história do Públio Lentulus, e sim, depois, 50 anos depois, como ele vem quando escravo, né? Mas, exatamente. mas Então, enfim, ele eu acho conta que ali todo o é, sofrimento dele, né? Por tudo. não ter aplicado, né, no bem, por ter desperdiçado aquele minuto ali de seguir Jesus, né? É ele não ter aceitado a proposta do Cristo, que a proposta do Cristo é que Exato, ele se tornasse humilde, que fizesse o bem, que não ficasse se achando mais do que os outros, que ele seguisse o mestre, né, Jesus, tá? Como a esposa dele fazia. Mas exatamente. não, é todo arrogante, prepotente, né? Quantas pessoas hoje são assim que não querem
não querem seguir um lado espiritual. Eu vou me espiritualizar, vou seguir um lado espiritual. Aí eu vou ter que ir em reunião mediúnica, centro espírita, vou ter que participar da reunião, vou ter que estudar isso, estudar aquilo. Tem gente que não quer se dispor, e são tão acostumados, né, acomodados na vidinha fácil, tranquila. Acham que estão aqui só para comer, beber e dormir. A maioria das pessoas está aqui a passeio, né? Não estão entendendo o porquê dessa reencarnação. E eu acho que esse é o chamado de Jesus, que a gente acorde, que essa mensagem ela está nos trazendo, que a gente acorde, que a gente entenda o real propósito da nossa caminhada aqui, porque isso aqui é passageiro. De novo a gente vai falar, né, aquilo que a gente fala sempre. Estamos aqui ocupando um corpo, uma matéria temporariamente, né, Jefferson e João? De passagem. Verdade. Aqui Né, João? Eu encontrei uma mensagem do Emmanuel também, que ele fala da humildade do coração. E ele fala de duas coisas interessantes que eu achei, que é de esvaziar e obedecer. Então ele vai dizer assim: esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho com infinito bem. Então, mais ou menos isso que vocês estavam falando, aí, que o Claudio estava falando, né? É a questão da gente trabalhar no bem, né? Investir no bem. E eu acho que quando ele falou de esvaziar, eu acho que é bastante interessante essa ideia, né? De que às vezes a gente está meio contaminado por uma série de questões complicadas assim, e é necessário que a gente coloque isso, né? Que a gente coloque outros conteúdos, né, para dentro, né? E ele vai falar que toda a ciência do mundo confrontada, a sabedoria que nos espera é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Então, ele traz essa comparação de que realmente o que nos espera pela frente é muito grande, né? Então, a questão da gente reconhecer que muitas das vezes aquilo que talvez a gente ache que é muito grande, que a gente faça e coisa e tal, é muito pequeno perante tudo que a gente tem pela frente, né? E ele vai falar assim: sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando a vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, eu acho que essa questão realmente da humildade de coração, da madureza espiritual, é importante que a gente possa ir se adequando a isso, né? Eu acho que a espontaneidade também, a simplicidade são questões importantes para a gente trabalhar também, né? A gente trabalhar realmente com o coração e trabalhar nessa... Eu acho que a espontaneidade, eu lembro assim da confiança em Deus, né? Então, é quando a gente tem essa confiança, a gente é espontâneo mesmo, né? Não está muito preocupado com essas questões de ilusão, aparências, poder, né? Acho que não é isso, né? É a vida de uma forma simples, né? Essa fé, né, que Confiança deve nos inabalável, mover. né, João? Confiança inabalável e a certeza Isso aí. inabalável da presença de Deus, né? Uhum. Essa fé que deve nos mover, né? Indo então já para o nosso encerramento, porque o tempo voa, né? Já estamos com quase 30 minutos aí de live. Jefferson, só lembrando da história do Paulo e Estevão, que o Paulo era um soldado romano que perseguia os cristãos, o Saulo, né? Quem Isso. já leu, quem já viu a história, né? E ele matava, ele perseguia, ele judiava, né? Ele era o terror lá naquela região, Ele né? também era sábio e douto. Mas usando para o lado errado, né? Exato. E aí, quando ele foi atrás de Jesus lá no deserto, lá, que disseram que ele estava lá, ele foi atrás, e Jesus, então, os discípulos, né? E aí Jesus, ele se apresentou para ele numa luminosidade tão grande, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né?
e ele ficou cego. Então Jesus tocou numa parte muito sensível dele, que era a visão, para que ele visse o outro lado da moeda, para que ele pudesse rever os seus atos, suas atitudes. Então, aquilo mexeu muito com ele, aquilo fez com que ele se tornasse humilde, porque ele começou a depender dos outros, cego, né? Então, veja, a sabedoria divina, né, fez com que ele começasse a se enxergar de outra forma, de quem uma simplicidade, né, que ninguém é mais do que ninguém, tu tem o que você tiver, não é teu, é tudo um empréstimo, né? E não existe aquele que sabe mais, que sabe menos. Um sabe um pouco, outro sabe o outro pouco, mas na verdade o que acontece, segundo o meu pensamento, e não só meu, eu estou vendo vídeos e áudios toda semana e estou vendo que a maioria das pessoas está convergindo para esta ideia. Todos nós estamos numa única teia. Todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, somos energia. E todos nós estamos aqui para auxiliar. Eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, o outro faz a parte dele, e juntos, todos nós estamos numa teia, ajudando a evolução. Todos nós. Porque se você... a semana passada eu ouvia, Jefferson, a tua palestra lá no Joana de Ângeles, né? Eu faço a minha palestra aqui, o João faz a palestra dele lá, a Nair faz a palestra lá, o João Paulo faz a palestra aqui. Eu tenho o programa na rádio nos sábados, lá, que é na Rádio Gazeta, todos os sábados, né, AM 670, ao meio-dia, a gente está fazendo... Então, cada um está fazendo a sua parte. E eu acho que é isso que a gente tem que se conscientizar. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está fazendo a sua parte. E é isso que Cada a um gente tem. fizer um pouquinho, né? Isto, cada um fizer um pouquinho, aquela velha história do beija-flor lá, que todo mundo conhece, o beija-florzinho que foi apagar o incêndio com o seu bico lá, né? E perguntaram, o Exatamente. que tu está fazendo? Eu estou fazendo a minha parte, né? É Exatamente. isso, é essa consciência que a gente tem que ter. Exatamente. Deus quer que a gente faça a nossa parte, né? Conforme as nossas capacidades, né? Conforme Isso. as nossas capacidades. Cada um Ele pode fazer, não encerra, vem dizer que não pode, né? Todo mundo pode. exato, todo mundo pode, né? É, Ele encerra, antes de encerrar, que eu quero agradecer aí o teu auxílio aí com os livros Paulo Estevam há 2000 anos, Claudir. e 50 anos depois, né? Fantástico. É, então, ali no encerramento do capítulo, ele diz que Deus, como médico das almas, ele não erra, ele vai exatamente no ponto, né, necessário de cada pessoa, né? Alguém poderia dizer assim, mas eu não vi Jesus como Paulo, como Saulo de Tarso viu, né? A gente não viu Jesus, mas nós sabemos da história contada pelo Emmanuel, né? Não precisamos ver Jesus e vai ser mais meritório nós fazermos a nossa partezinha, mesmo sem ter visto Jesus, né? Então, Deus quer curar o orgulho, né, das pessoas e quer que as pessoas tenham mérito pelo pouquinho que cada um faz. Eu vou levar no meu bico a água, né? No bico do beija-flor, ele vai levar água para apagar o incêndio. E aquilo é a parte dele, né? E nós, dentro das nossas capacidades, né? Porque muitas vezes, quando nos vemos com o poder, né? Como ele diz ali, prudentes, né? Prudentes nunca que foi uma, uma, uma coisa ruim, né? Douto, sábio, prudente. Nunca que foi ruim, né? O ruim é a gente usar essa prudência e esse saber para não auxiliar os outros, né? Então, quando nós fizermos o nosso pouquinho, nós vamos estar cumprindo a nossa tarefa, né, Claudir? Eu acho que um pouquinho de cada um. Eu também tive essa percepção essa semana, estudando, né, para as palestras, porque eu ouvi algumas palestras e eu vejo que as pessoas se organizam aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, ouvi umas palestras
de alguns paulistas, maravilhosas Em palestras, toda né? parte, em toda Em parte. Tu vê toda o Haroldo parte. falando, tu vê o É, Divaldo, tu vê o. Gente, é incrível, né? A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus chegando de todas as partes, só não vê quem não quer. Só não vê quem exatamente. não quer. E esses que não querem ver são os doutos e os prudentes que, que Jesus comenta assim aqui no nosso texto, né? Que são aqueles que, como é que ele diz ali? Que oculta, né? Esses ensinamentos, porque as pessoas não querem ver. Tá aí, tá na literatura espírita, nós temos mais de 5.000 obras, nós temos hoje no YouTube palestras maravilhosas de pessoas muito boas, né? Basta que a gente dedique aí 15 minutos por dia para um pequeno estudo e a gente vai cada vez mais se inteirar desse evangelho, né, de Jesus, desse guia que que vai nos guiar aqui nessa reencarnação atual, né? Capaz de fazer com que a gente chegue no final da nossa jornada aqui na Terra como um espírito que cumpriu a tarefa, um espírito completista, né? Como alguém que veio e fez a sua parte, para O que a gente mais não se importante, arrependa, né? o mais Chegando lá. importante é fazer parte. É. É. Eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais aí também, e depois eu vou pedir a um de vocês que faça a oração de encerramento. O João tá tão quieto ali, o João tá introspectivo, o É, João tá pronto para a oração, né, João? é. Mas já que o João vai fazer a oração final, a gente só tem que agradecer, né, Jefferson, João, João Paulo, a, a oportunidade que a gente tem dessa tecnologia hoje de poder levar às pessoas essas lives, essas mensagens, porque juntos a gente está despertando, junto a gente está revendo os nossos conceitos, juntos a gente está aprendendo. E o mais importante de tudo é o amor. Que a gente comece a entender que o mais importante de tudo é o amor. E o amor é simples. O amor é humilde, né? O amor é a coisa mais singela que existe. Que Jesus já dizia: amar o próximo como a ti mesmo, fazer o bem, auxiliar, fazer a caridade, ser bom, amar, o amor. O amor é eterno, o amor é universal, o amor é Deus, na manifestação mais pura de Deus. E a gente tem que trazer este amor, esse entendimento para dentro de nós, através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através da simplicidade, da humildade. A gente tem que se reciclar a todo momento, cuidar para não cair em armadilhas de lobos, porque às vezes a gente pode também cair em armadilhas de lobos, né? E só lobos seguem lobos, já tem o evangelho que fala isso também. E não achar que a gente sabe tudo. Não achar que a gente é o melhor. Não. Tá? Os primeiros serão os últimos, já dizia Jesus, não é verdade? Então, que a gente aprenda, que a gente entenda o nosso papel aqui de beija-flor, de fazer a nossa parte. Cada um fazer a sua parte da melhor maneira que puder. Todos nós podemos. Então, grande abraço, que fique essa mensagem, essa reflexão, que as pessoas, que todos nós possamos fazer a nossa parte e juntos possamos ajudar o mundo, é, o universo, o universo a ser melhor. Muito bem, meus irmãos, então, de caminhada, de aprendizados da mensagem divina, o Emmanuel nos diz assim: amigo, a passagem pela terra do trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prendermos. Em todos os lugares do vale humano há recurso e aprimoramento que deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos irá para cima da vida. Está no livro Fonte Viva, capítulo 29, através do Espírito Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos, como dizes,
da tua mensagem divina, possamos nos colocarmos nessa escola bendita que é o nosso planeta Terra, em que estamos mais uma vez tendo a oportunidade de estagiarmos em um dos cursos em que temos oportunidade de aprendermos mais. E para nós esse curso é a Casa Espírita, é a doutrina espírita que tantos benefícios já tem nos trazido até hoje e que nós possamos reconhecer a sua grandiosidade, tantos ensinamentos que nos proporcionam, então, a tomada de consciência de que nos estágios em que nos encontramos, ainda somos pequenos aprendizes e estamos, então, em lutas, em esforços para que a cada dia possamos ter a oportunidade de aprendermos um pouco mais das tuas lições através das várias experiências que viemos tendo durante esses períodos em que estamos vivenciando nesse momento em que o nosso planeta está passando pelo processo da transição planetária, em que muitas ocasiões, muitas situações testando a todos nós, a nossa paciência, a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, os nossos medos, as nossas incertezas, e que nos levam, então, a muitas reflexões e em busca da tua luz, essa mensagem do teu evangelho, que é esse sol que ilumina as nossas mentes e aquece os nossos corações, para que nós possamos a cada dia estarmos querendo e obedecendo as tuas orientações que são necessárias a todos nós. Agradecidos por mais esse dia, por tantas e tantas oportunidades que temos tido de termos contato com a tua doutrina consoladora e esclarecedora, que ajuda a todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, então.